Olá, meu nome é Reinaldo e hoje vou trazer uma mensagem de salvação indicando os pontos de pecado. Eu vou iniciar com um texto para dar um exemplo do que a pessoa não deve, um cristão não deve fazer. Por exemplo, ontem teve política, teve eleição, quer dizer, eleição, mas teve primeiramente antes da votação teve campanhas. E eu trouxe um certo vídeo, e até cancelei um ponto do vídeo para me expressar mais e ter uma noção, pesquisando bem sobre questão de política, não pesquisando pela internet, analisando esses pontos. Podemos ver que a política, desse ano 2004 levou muitos crentes fora da presença de Deus em política, e se meteram em política. A gente não tem, que nem eu falo, cada um é cada um. Eu estou puxando esses pontos para resumir uma fidelidade de uma pessoa, não que eu estou julgando as pessoas, porque não cabe a nós julgar ninguém, mas vamos resumir isso. Se política não é uma coisa, não é pecado, não é uma coisa que está no meio de idolatria. Suponhamos que a política para cristão não presta. Para pessoas que são de Deus, eles não devem entrar em política. Quem quer ser salvo? Pessoas de Deus. Agora, tem pessoas que ele não lê as escrituras, ele não lê a Bíblia e ele quer fazer do jeito dele e acha que isso, aquilo ali, tudo é normal, tudo ele pode fazer, que Deus concorda ainda com o que ele faz. Não, que não é pecado. Como vemos, muitos deixaram, se corromperam, fiéis da igreja. Eu não estou julgando ninguém porque eu não estou colocando o nome de ninguém também. Se corromperam do evangelho, como eu vi, muitos deixaram de Deus por causa de ganhar dinheiro e até mesmo vender seu voto político. Será que isso é justo? Será que isso não é pecado? Lógico que é pecado, sim. Filhos de Deus que têm o Espírito Santo de Deus, ele não entra em política. Não entra em política. Por que ele vai entrar em política? Vai fazer campanha para político. Por que ele vai entrar em política? Até mesmo para se eleger. Por que ele vai? O que ele quer com política? O servo de Deus é para servir a Deus, não para servir o mundo. Não para servir o mundo. Ah, mas Reinaldo, você não existiu na Bíblia governo? Existiu, só que escolhido. Ele era escolhido por reis, como mesmo podemos ver José. José foi escolhido pelo faraó e foi colocado porque ele era um homem sábio. Era levantado pessoas sábias para ajudar o povo. Não era para mentir para o povo e levar o povo no engano e depois deixar o povo perecer. Não, eram levantados gente para ajudar o povo, não para levar o povo à miséria, à derrota, ao fracasso. E não tinha esse negócio de fazer uma campanha. Não era chamado uma pessoa, eu vou colocar o rei e dizer, eu vou apresentar esse perante o povo. Fazia uma reunião e dizia, esse que vai ser governador. Esse vai ser governador. Apresentava para o povo que aquilo seria tal. E era assim, funcionava. Agora, hoje, os cristãos estão metidos no mundo. Eles foram batizados, não teve uma conversão perfeita. Foram batizados, deixaram do pecado, que já não deixaram do pecado, e voltam novamente a crucificar Jesus depois de um dia que foram batizados nas águas. Você acha que deixaram do pecado? Não deixaram, não foram sinceros com Deus no batismo. Porque o batismo é juramento, ele não retroceder atrás. Agora tem igreja que nem faz também juramento, só vai batizando de qualquer jeito. Aí já está batizado. Não, o batismo tem que ter preparação e tem que fazer
a pessoa jurar se ele vai retroceder atrás. Porque eu fui assim, meu batismo foi assim. Então, uma coisa, a pessoa de Deus, que é iluminado pelo Espírito Santo, ele não volta atrás. Como vemos uma irmã, ela teve uma revelação da Igreja Deus Amor. Essa irmã, ela teve a visão, quando orava, ela via que um homem de fogo, que estava no altar da igreja, que estava no altar, e disse que o povo não dava atenção para aquele homem com um corpo de fogo, não dava atenção para aquele homem. Diz que foi aquele homem abaixou a cabeça na igreja, foi indo, foi saindo da igreja, até chegou a sair. Quando ela olhou, disse que ela olhou naquele homem, não, disse que ela queria que o povo desse atenção para aquele homem. E eles não davam atenção para aquele homem. E quando ela olhou para trás, para voltar novamente, ela viu legiões de demônios tomando conta da igreja. Porque eles não estavam dando atenção, não estavam dormindo, quer dizer, dando um lado para o pecado, não estavam dando mais lado para o Espírito Santo. O Espírito Santo estava saindo da igreja. Por quê? O povo é para despertar. O que são de Deus, né? É cristão. Agora a pessoa que não é batizado, que se um dia ele for, ele que reconheça que ele tem que ser certo. Se um dia ele aceita Jesus, faça isso, mas para ser salvo, não para brincar de ser crente e depois ser condenado. Porque hoje tem pessoas que chegam num vídeo desse assim, que nem eu estou falando, que ele diz, é loucura desse pastor, é loucura desse irmão, é religioso. Não é religioso, não é religião. Estou falando de santidade, eu não estou falando de religião. Falei de um exemplo da igreja, da Deus Amor, da Igreja Amor, porque é uma religião. Eu dei um exemplo da igreja porque a minha irmã viu os demônios tomando conta da igreja, porque a doutrina da igreja está acabando. E ela viu também, nessa visão, ela viu uma igreja pregando, duas igrejas da mesma, pregando, uma pregava a doutrina e a outra não pregava. A que pregava a doutrina não tinha ninguém. E a outra que pregava a doutrina estava cheio de gente. É assim que o diabo caça muitos crentes no engano. Porque está escrito em 2 Tessalonicenses, se não me engano, 2:11, que diz assim que Deus vai confundir os ímpios. Sabe, essas pessoas que brincam com o pecado, dizem que não tem nada a ver, fazer para eles fazerem prodígio, para eles mesmo serem condenados. Eu vou deixar esse texto, você vai ler bem em Tessalonicenses 2, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ver, é só você entrar em descrição do vídeo, né? Você vai ver, eu vou deixar. Que Deus fala que Ele colocará um espírito de engano para enganar os que estão no pecado, para acharem que era Ele que está operando, para eles serem condenados com o pecado, porque daí eles não vão deixar o pecado. Então, Deus não brinque com o ministério de Deus. Crente não brinque com a igreja, não brinque com os caminhos de Deus, que ele vai para a perdição. Ele vai brincando para a própria condenação dele. Porque eu vejo pessoas que dizem de ser de Deus, dizem eu sou de Deus, eu sirvo Jesus, eu jejuo, eu faço isso, mas não vê mudança. Ele quer andar no pecado. Você acha que uma pessoa dessa está sincera com Deus? Não está. Jesus, você vê em Jesus, quando Jesus andou na terra, não houve esse engano dele, nem da boca dele. Daniel, quando andou na terra, quando ele teve, diz que nem os acusadores deles não achavam ponto em Daniel, não achavam pecado para julgar Daniel, até que foram na lei de Deus. Então não achavam nada para acusar Daniel, porque ele era justo. Agora tem irmãos, né, que dizem ser de Deus, mas não vê a verdade. Dão um lado para o pecado, eles apoiam o corte de cabelo das irmãs, eles apoiam o homem quando anda com o cabelão comprido, né, que nem de mulher mesmo. E depois nada, eles falam assim ainda, nada a ver, lá é a igreja do fulano, aqui não, aqui é diferente. É diferente o reino de Deus, então o reino dele, de Deus é diferente do nosso, do reino do justo. O reino de Deus então virou bagunça. Lá pode entrar pecador de qualquer jeito. Não entra. A Bíblia diz que a cidade santa é santa. Não entra contaminação.
Hoje muitos usam até teologia para combater, para distorcer a palavra de Deus, para dar apoio ao pecado. Essas teologias também não é uma teologia sadia, é uma teologia do engano que vai iludir muitas, distorcendo o caminho verdadeiro da justiça de Deus. Quem vai nessa, ele vai ser condenado por engano de si mesmo. O homem está enganando o homem mesmo. Hoje querem ter doutores do conhecimento, mas não tem nada de conhecimento do céu. Deus, que é um povo especial, zeloso de boa obra, vem buscar um povo especial, zeloso de boa obra, não um povo contaminado. Um justo, ele ordena a si mesmo. E a irmã que corta o cabelo, ela está desonrando a própria cabeça dela. A Bíblia já fala. Então é pecado? É. O irmão que deixar o cabelo comprido está desonrando a cabeça dele, é pecado? É. Se eu disser que não é, a Bíblia está julgando. A Bíblia fala que tem mentiroso não herdarão o reino do céu. Idolatras. Vejo irmãos idolatra. Pessoas idolatra. Pessoa abominável que quer levar o evangelho de Deus do pecado. Dão apoio para o pecado. Eles dizem que não tem nada a ver ali. E eles não leem, eles distorcem essa escritura. Para querer dar liberdade para o homem. Mas ele não salva ele e não salva nem aqueles que estão junto com ele. Além dele não ser salvo, ele condena os outros ainda que estão seguindo a ele. Leva uma condenação também. Então, vigia, você que é uma pessoa de Deus, que eu não sei em quem, até pessoas que vai chegar esse vídeo. Mas há pessoas que não são, vigie, porque Deus não vem buscar um povo de qualquer jeito, um povo corrompido no pecado. Deus vai vir um povo que ordena seus caminhos. A Bíblia diz: aquele que é de Deus, o inimigo não lhe toca, ele preserva a si mesmo, diz João. Ele preserva a si mesmo e o inimigo não pode lhe tocar. E Pedro fala assim: se dificilmente o justo é salvo, onde comparecerá ímpios e pecador? Então, idolatria. Hoje pessoas têm irmãos que é idolatrado no Kawaii, no TikTok, Facebook. É idolatrado em risada, em memes. Ele é idolatrado nesse tipo de coisa. Ele é idolatrado, ele não pode ver uma ali ficar mandando meme para todo mundo de zombação, de discussão. Esses daí são pessoas escarnecedoras. Essas pessoas, se elas não mudarem, vão para o inferno. Vão para o inferno dizendo Jesus. Jesus não vai poder salvar eles. Porque Jesus não vem buscar um povo mentiroso, enganadores. Deus vem buscar um povo sincero no evangelho dele. Que tem a luz, que leva a luz, que tem o Espírito Santo. Porque hoje tem pessoas que o Espírito Santo, irmão, que o Espírito Santo já não está na vida dele, porque ele não tem orientação de justiça. Ele já não tem mais nem o Espírito Santo. Porque ele não dá lado para o Espírito Santo entrar na vida dele. E a palavra que ele prega é morta. E a operação de engano também na vida dele. Porque a Bíblia diz que tem demônios que enganam também. Que já fala na carta, eu vou deixar, né, em 2 Tessalonicenses 2:11 sobre isso, que fala assim, que o diabo ia enganar também muitas pessoas, vai enganar muitos se passando que é Deus. Então, somente o justo, o sincero, tem que ter amor, tem que ter caridade, tem que ter também, na veste, tem que ter também santidade no modo de andar na presença de Deus, tem que demonstrar que é um servo de Deus. Agora tem pessoas que andam se parecendo de servo de Deus, mas fala palavrão, fala abobrinha, entra na farra de falar mal da vida dos outros, entra em política, entra em tudo. Para ele tudo é normal, para ele tudo pode. A Bíblia diz que a porta é estreita, a porta dos caminhos de Deus não é uma porta larga. Quem entrar vai, mas vai para o inferno também. A pessoa que quer entrar na porta larga vai, brincando esse canto, e vai para o inferno. Porque já disse, a Bíblia diz que o reino de Deus não é assim. A Bíblia fala que a porta é estreita, não passa bagagem. Eu poderia bem estar no comissão, nesse tipo de coisa, nos comícios, né? Como vemos aí, né? No meio do povo. Por que eu não vou? Porque eu sei que não é de Deus, Deus estará lá. Deus não vai me livrar se uma pessoa dá um tiro no meio lá. O que acontece? Eu vou morrer lá, pode pegar eu e perder a salvação. Se Jesus chegasse naquela hora que o povo está desse jeito, os fiéis da igreja, os irmãos, algumas pessoas da igreja, ele fica
vai todo mundo para condenação, não vai ser salvo, ele não vai ser arrebatado, ele vai ficar. Porque para uns Jesus já está vindo, uns que já estão morrendo. Tem pessoas que estão morrendo, Jesus já está vindo. Para essas pessoas que estão morrendo, ele já está vindo. E aonde que ele vai estar? E se Jesus pega a pessoa desprevenida? Porque nós temos que estar preparados todos os dias. A pessoa de Deus tem que estar preparada todos os dias. E se ele morrer, ele vai para o inferno. É duro dizer vai para o inferno, mas vai. Tem que falar a verdade? Tem que. Porque se eu não anunciar uma verdade na igreja, eu levo a pessoa nos enganos. Os ouvintes no engano que eu condeno. Se eu apoiar que tudo pode, você acha que Jesus vai estar contente comigo? Nunca vai. Mais vale uma pessoa ficar triste comigo, mais vale. Mas ela saber da verdade e Jesus se alegrar do que eu estou falando a verdade. Do que eu enganar ela, ela fica alegre comigo e está levando a alma dela para o inferno. Então eu falo a verdade e na igreja eu prego a verdade, né? Quando tem oportunidade eu prego a verdade e não deixo. Então é isso. O reino do céu não é de qualquer jeito. Para quem pensa que o reino do céu é de qualquer jeito, entra lá com vaidade, entra com idolatria, entra lá pessoas que estão levadas no pecado, internet, no TikTok, Kawaii, Facebook, né? Não, eu tô aqui no YouTube. Eu nem devia nem ter YouTube, eu só tenho para me divulgar o canal e não ganho dinheiro com isso. Só que aqui, né, eu divulgo, falo das minhas plantas, eu não minto para ninguém que eu prego, que eu planto, porque tem vídeos que mentem, né? Coloco até imagens enganadoras para a pessoa abrir o vídeo, para eles ganharem com isso. Não, aqui eu coloco certas coisas, eu coloco plantação e falo também da verdade. Então comigo não tem mentira, né? Comigo não tô, eu sou uma pessoa de Deus. Então é isso, vou finalizando esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque aqui nós trazemos sobre planta, mas nós falamos de Deus, porque sem Deus, ai de mim, ai de você sem Deus, né? Ai de você sem Deus, ai de mim, porque se nós cair morto, se não tiver Deus, vai para condenação, vai sofrer eternamente lá no fogo, né? Então é isso. E quem vencer também terá o privilégio de entrar no reino de Deus. Então eu falo a verdade, porque eu não busco o meu gozo, eu busco a minha salvação. Então por isso que eu falo a verdade, porque o que é do reino, esse fala justiça. E o que não é do reino, esse fala da carne e fala terreno. Porque o evangelho de Deus não é de qualquer jeito, a salvação não é de qualquer jeito. Não, tem que ser santo para entrar no reino de Deus, porque senão ele não entra. Então é isso, um forte abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.